Hello, hello, hello. Bom dia. Tudo bem? Confesso que acordei um pouco mais tarde hoje, então talvez não seja bom dia quando você estiver ouvindo esta leitura do dia. Então, qualquer coisa, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, viu? E voltando aqui para mais uma leitura do dia, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o livro que a gente tem comentado recentemente, né, da Denise Fragali. E o capítulo de hoje é Recebendo Perdão para Perdoar. E é muito legal isso aqui porque nós escutamos muito no dia a dia mesmo, né, como é bom perdoar e entendemos o como na prática isso é difícil e tudo mais, mas eu acho que de uma maneira bem prática, no que a gente vai ler hoje, a gente vai conseguir entender os benefícios, mesmo que não seja algo, como eu posso dizer, religioso para você, vamos dizer assim, né? E a autora dá um viés mais voltado para essa pegada, mas eu acho que você, ouvindo e entendendo, você consegue entender os benefícios de ser perdoado e de liberar perdão, né? Vamos lá. Nós, cristãos nascidos de novo, um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador porque cremos na obra consumada dele na cruz. Assim como somos salvos pela graça mediante a fé, precisamos crer e receber o perdão pleno concedido por Jesus na cruz também pela fé, que engloba os nossos pecados passados, presentes e futuros. Em Hebreus capítulo 11, versículo 12, possui a cláusula mais importante da nova aliança, pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e de seus pecados jamais me lembrarei. Olha que interessante, né? Ele usou a palavra iniquidade, né? Para quem não lembra, ou não sabe, iniquidade é quando você articula para poder fazer mal, tá ligado? Quando você faz intencionalmente. Isso é iniquidade. Deus nos vê completamente justificados e perdoados, não por causa dos nossos esforços ou por merecimento, mas por causa de Jesus. Você pode falar e confessar seus erros como uma forma de conversar e abrir seu coração ao Pai, mas não é a confissão de seus pecados que liberará o perdão para você, pois ele já foi dado há 2000 anos por Jesus. É preciso fé para receber perdão da parte de Deus e fé para crer que você está capacitado a perdoar também. Lá em 1 João 2, versículo 12 diz: Filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Isso é para você ver aqui que não é um esforço nosso, né? E às vezes acaba sendo mais difícil perdoar por conta disso, porque não é simplesmente um ato, né? Você precisa crer de fato que isso está acontecendo, entendeu? Eu costumo sempre falar sobre... Ai, desculpa, eu acordei tarde. Fico assim, perdão. Eu costumo dar o exemplo de traição, por exemplo. Quando você está em um relacionamento e, enfim, uma das partes acaba errando e te pede perdão, se você resolve perdoar, o difícil é perdoar porque tem aquela questão física, tem a questão da confiança e tudo mais, mas quando você resolve perdoar, é perdão pleno, entendeu? Não é jogar na cara depois, não é ficar lembrando depois, mas naquela vez, sabe? E por isso que para nós cristãos é um ato de fé, porque vai além da nossa capacidade, entendeu? É mais além daquilo que nós conseguimos enxergar, que conseguimos entender de fato. Mas estamos caminhando, né? O que Cristo fez por nós está descrito nesses dois textos. Primeiro eu vou ler Colossenses 2, do 12 ao 14, e depois Romanos 1, 8, 1. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne,
ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando a escrita de dívida, lei, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, né? Isso é o texto de Colossenses dizendo aqui, resumidamente, que através da morte de Cristo, todas essas dívidas, todas essas dores, esses pecados, essas cobranças foram pagas e anuladas lá. Agora em Romanos, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é sensacional, porque muitas das vezes as pessoas têm a consciência de pecado e que quando pecam, após o pecado, na verdade, né, após a falha, o erro, na má conduta que seja, elas se sentem envergonhadas porque se sentem culpadas, se sentem condenadas, não dignas, né, do sacrifício, do amor e tudo mais, mas as pessoas têm que entender, cara, que é incondicional, cara. O amor de Deus é incondicional, é independente de, entendeu? Mas enfim, isso é para um podcast em si. Em resumo, pela fé fomos mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, cancelando o escrito da dívida, que é a lei, né? E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilhoso trabalho na cruz. Mínimo, né, gente? Depois de entregar uma vida ali, nossa. A partir dessa revelação, estamos capacitados a liberar perdão às pessoas. Em Colossenses 3, no versículo 13, diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E aqui só para ressaltar que esse suportem-se nem é de suportar, de aturar não, tá? É de dar suporte, de dar apoio, de se ajudar. Em todos esses anos de ministério, conheci muitas pessoas aprisionadas à mágoa, tão revoltadas com os outros por anos que não percebem que isso se tornou um bloqueio para o fluir do Espírito Santo de Deus. E não há nada mais precioso do que a unção do Espírito nos dirigindo, capacitando, empoderando e ensinando. Realmente não dá para falar do fruto do amor sem falar também sobre perdão. E isso aqui é muito legal porque para quem é cristão, né, entender que ser dirigido, capacitado, empoderado, ensinado, o mundo encara como intuição, tá ligado? É uma forma de você entender, né, você ser sábio o suficiente para analisar a situação e entender como agir, como reagir e como isso pode ser bom não só para você, mas não só para a pessoa, mas também para você, né? Isso é importante. Continuando aqui, perdão é imprescindível para trazer a verdadeira liberdade de viver. Quando há falta de perdão, você deixa de ser a pessoa que Deus planeja que você seja. É preciso livrar-se dessa carga pesada de mágoa e encher-se do amor e perdão para ser feliz. Liberar perdão pode ser a chave para uma vida vitoriosa e de sucesso. Expandindo os horizontes aqui, né? Saindo do termo Bíblia, do termo fé. O verdadeiro avivamento está presente onde corações estão cheios e transbordantes de amor e perdão. Ao contrário de brigas e contendas, de falar mal dos outros e ofensas, o perdão traz benefícios a si mesmo e ao corpo de Cristo, que é a igreja. Você pode achar que tem boas razões para ficar ofendido e se manter assim, mas é preciso praticar o cristianismo que, essencialmente, é baseado no amor. O perdão já nos foi concedido, por isso devemos cobrir uns aos outros com amor e perdão. Cara, essa parte, esse trechozinho aqui de 3 linhas, cara, nossa, como ele é revelador, porque isso aqui é a verdadeira essência, né? Tanto que ela coloca aqui, né? Essencialmente é baseado no amor, porque a imagem que algumas pessoas têm de cristão, né? De evangélicos, católicos, que seja, é a parte financeira, né? Tá pagando para pastor, ou então as más condutas, né? Daqueles que se acham super poderosos, que por pertencerem a um cargo eclesiástico, eles vão ser imunes a determinadas atitudes, então eles podem cometer certos delitos que tá tudo bem, sabe? E não é assim.
E porque a base de tudo é o amor. Então, quando você tá cheio do amor, quando você tá cheio de perdão, né, forgiveness, você não age com uma má conduta, sabe? Porque isso aí é até um conceito muito bacana de Yin Yang, né? Yin Yang, aquele símbolo, aquele círculo, né? Um símbolo circular que tem metade preto, metade branco, uma bolinha preta dentro da parte branca e vice-versa. É um símbolo de que todas as pessoas são compostas de luz e trevas, né? E que toda pessoa, por mais má que seja, ela tem uma partícula boa, e toda pessoa, por mais boa que seja, tem uma partícula má, né? Retratando ali a humanidade. Então, erros acontecem, mas aí que tá, erros acontecem, não são iníquos, né? Não é na parte de iniquidade que você planeja para que aconteça, sabe? A base é amor. Então, assim, se há luz dentro de mim, as trevas não podem reinar. Por mais que haja uma pequena partícula de trevas ali, como nessa alusão que eu falei sobre o símbolo do Yin Yang, né? Por mais que haja, a maior parte é o bem, entendeu? Então, o erro acontece, é um deslize, não é a minha base, não é o que eu faço para sobreviver, tá ligado? Ou, sei lá, esporte. Um gigante espiritual não é aquele que já leu a Bíblia dezenas de vezes, olha aí, ó, que legal. Ou jejuou por uma semana, mas sim quem é rápido para se arrepender e rápido para perdoar. Que é muito difícil, hein? Não espere sentir vontade de perdoar. Essa decisão não está fundamentada nos seus sentimentos, mas faça isso dando um passo de fé antes dessa questão se transformar numa raiz de amargura profunda e difícil de tirar. Seja você o primeiro a ter a iniciativa de buscar a reconciliação e a paz com os outros. Não se torne uma vítima de falta de perdão, porque quem mais sofre é quem não libera o perdão ao outro. Satanás usa a fala de perdão para separar, dividir, enfraquecer e destruir relacionamentos de uma forma devastadora. São muitas as consequências de reter a ofensa e não perdoar. Aqui vai entrar em 4 tópicos sobre essas consequências, mas eu queria falar sobre essa parte aqui de ser primeiro a perdoar, de não esperar sentir vontade de, sabe? Porque, humanamente falando, isso é muito complicado, porque assim, não é porque você é cristão, ou que você simplesmente acredita em Deus, ou que você simplesmente acredita no amor, né, nas coisas boas, na paz e tudo mais, que você precisa ser feito de trouxa. Não é isso que tá dizendo aqui, sabe? A grande questão é que perdoar é essencial, porque isso é muito mais benéfico para quem perdoa, né? Para você, no caso, se for a pessoa que tiver que liberar perdão, do que para quem tá recebendo, porque quem tá recebendo é constrangida no amor. A gente falou sobre isso em algumas leituras atrás. Mas para quem libera, por mais triste que seja, por mais doloroso que seja, porque algumas pessoas e instituições e coisas acabam se aproveitando dessa sua condição para poder meio que pintar e bordar com você, sabe? Sabendo que você vai perdoar. O que eu queria te dizer é que, por mais doloroso que seja, por mais triste que seja, faça, perdoe, né? Libere perdão, se sinta livre dessa culpa que não lhe cabe, porque nesse caso você é a vítima, não o benfeitor, o malfeitor no caso, né? Então liberte-se disso, porque eu tenho certeza que isso vai fazer um bem danado pra você, por mais difícil que seja de entender. E você não precisa ser trouxa, você pode, depois de liberar perdão, depois de estar tudo certo, se afastar, se livrar daquilo, sabe? Você não precisa ser um sadomasoquista ali pra ficar se machucando com aquilo sempre, mas é importante o liberar do perdão, né? Porque eles possuem algumas consequências que dificultam a nossa vida, né? Aí eu vou ler algumas aqui, são 4, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4. Isso é com viés bíblico, né? São 4 versículos pelo que eu vi aqui. E depois a gente faz um resuminho sobre isso pra gente entender. Primeiro ponto, né? Primeira consequência. Você deixa de praticar a palavra que ordena que você perdoe. Perdoe uns aos outros, como ele leu ali em Colossenses 3:13, né?
E é importante também ressaltar que às vezes algumas palavras são utilizadas só para fazer alusão mesmo, mas lembra sempre do artigo 5º, né, que você não é obrigado a nada. Isso aqui é uma questão de fé. Segundo ponto, você não compreende o amor de Deus. Foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Está lá em 1 João 4:10. Terceiro ponto, você dá lugar ao diabo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Olha aí, Deus. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios 4:26-27. E o quarto ponto, você perde a alegria e a satisfação. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Filipenses 4, versículo 12 na parte B. Olha só, cara. Tem umas 4 parágrafos aqui de 2, 3 linhas para terminar. Mas eu queria já falar sobre isso aqui, ó, sobre dar lugar ao diabo, né? Porque muitas das vezes as pessoas acaba acontecendo isso com as pessoas, né? De ficarem remoendo aquela coisa toda. E eu sei que é difícil, sabe, se livrar disso. E muitas das vezes a gente não tá nem com raiva, mas imerso numa sequência de desapontamento que a sua única reação é, sabe, ficar estagnado, entendeu? Você entra num ponto morto, vamos dizer assim, né? Fazendo alusão à marcha do carro, que você tá ali, entendeu? Você tá parado, mas você não tem uma reação, você não vai pra frente, você não vai pra trás, enfim, se não tiver o freio de mão ali, você não tá totalmente parado também, qualquer empurrãozinho você anda, mas, velho, é muito difícil, e é muito difícil mesmo, assim, na prática, mas já que é fé, é um processo, é dia a dia, e aqui fala que a consequência disso, né, como se fosse um efeito colateral um do outro, no quarto diz que a gente acaba perdendo a alegria, né, e a satisfação, e eu lembro que quando eu fui demitido, falaram isso pra mim, entendeu? Então, assim, por mais difícil que fosse a situação que eu vivi, as injustiças, as grosserias, o repúdio, sabe, a falta de consideração, tudo aquilo de mal que me fizeram no meu antigo trabalho ali pelo menos nos últimos 6 meses, eu não conseguia enxergar que precisava perdoar, entendeu? Eu não conseguia enxergar que aquilo estava me fazendo mal. Então, a partir do momento que uma determinada pessoa, né, que foi a pessoa que acabou me demitindo no final das contas, né, não deveria ser, mas foi, falou isso, eu fiquei assim, tipo, velho, como eu enxerguei isso? Mas a mágoa, como foi falado aqui, esse livro é maravilhoso, né? A gente segue aprendendo dia a dia por conta da Bíblia e de bons livros, sabe? Não só nesse viés aqui, né? Que no caso é um viés religioso, mas de filosofia também, sabe? De pensamento crítico, desenvolver esse pensamento crítico, sua inteligência emocional. E, cara, como isso se tornou uma raiz de amargura, né? E graças a Deus também encontrei pessoas maravilhosas no meio do processo, como no caso da Paola, que foi a pessoa que eu tenho mais falado ultimamente, embora ela seja uma pessoa muito recente a nível amizade mesmo, né? Porque são pessoas assim que trazem a luz para determinadas trevas dentro de nós. Então, assim, o engraçado foi isso, que depois da demissão, eu tive uma maior proximidade com a Paola, e conversando com ela, eu consegui entender e enxergar, tirar essas travas dos meus olhos que me matavam, né, me machucavam, com uma certa clareza que hoje eu entendo, tipo, velho, eu perdi muito tempo, entendeu? Eu poderia simplesmente ter, sabe, apertado um determinado botãozinho por aí, e de repente eu ainda estaria fazendo o que mais amava lá e tudo mais. Não que isso seja a solução, que seja o certo a se fazer, mas as consequências que aconteceram, né? Vamos dizer que a roda girou, né? Que o mundo deu voltas. As coisas lá poderiam estar, tipo, ok, entendeu? Eu poderia ter passado por essa turbulência aí se eu tivesse entendido
E olha que legal, eu sou cristão há bastante tempo, entendeu? Então, isso é cíclico. Bacana. Finalizando aqui. Livre-se dessa bagagem pesada demais de carregar, que impede você de avançar, crescer e frutificar. O perdão é libertador e gera alegria, paz e poder em sua vida. Saiba que você não está sozinho nessa tarefa de perdoar. O Espírito Santo é o seu ajudador. Nele você pode confiar e depender para receber força, sabedoria e amor. Deus te dá graça para fazer coisas que por você mesmo não seria capaz, como amar e perdoar quem te ofendeu, feriu e prejudicou. Ele quer que você desfrute dos benefícios libertadores do perdão. Agradeça a Deus porque a graça é suficiente e superabundante para te fazer andar em amor, perdão e viver livre de toda e qualquer ofensa. Gente, olha que sensacional, que sensacional. Esse livro faz muito sentido pra mim, sabe? Não falo nem só nos contextos atuais, mas de uma maneira geral, cara. Perdoando, eu sou livre. Eu acho que essa é a mensagem principal da leitura de hoje, sabe? Perdoar, você é livre, independentemente da vertente religiosa que você venha a professar. Véi, perdão é tudo, tá ligado? Porque você sai de uma bolha repleta de espinhos para viver num mundo sem barreiras, sem a bolha, entendeu? Você é livre para poder ir pra frente, para trás, para um lado, para o outro, conversar com quem quiser, fazer o que quiser. E é muito difícil você viver embolhado, viu? Embolhado. Será que existe isso? Enfim, gente, essa foi mais uma leitura do dia. Tchau, tchau.